Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Amém, queridos? Graças a Deus estamos mais uma vez na casa do nosso Deus para um culto de adoração, celebração ao Rei dos Reis, ao nosso Deus. Que bom estarmos aqui, né? Que Deus possa abençoar cada um que veio essa noite, aqueles que estão em casa, todos possam ser abençoados pela palavra do Senhor, pelos louvores entoados para enaltecer esse Deus grandioso. Amém? Todos sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar orando, buscando a Deus e pedindo que Ele venha receber esse culto com um aroma suave a Ele mesmo. Oremos todos no nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua mão poderosa sobre nós, pelo teu amor, ó Deus, incondicional, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos irmãos aqui, ó Deus, em tua casa, pelos irmãos em casa, ó Deus, que o Senhor possa abençoar todos, que o Senhor possa estar, ó Deus, com a tua igreja espalhada na face da terra, nesse dia, ó Deus, abençoando os irmãos, e que o Senhor possa ser exaltado, ó Deus, em todos os lugares. Tu és o nosso Deus bondoso, o Deus que está no nosso meio, ao qual, Senhor,
nós rendemos graças, te exaltamos, Senhor, e te agradecemos pela vida, ó Deus, pelo ar que respiramos. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, por esse dia maravilhoso e por estar em tua presença. Abençoa, Pai, recebe a nossa adoração, abençoa os irmãos que ainda hão de chegar, Senhor, que o Senhor possa trazê-los em segurança, ó Deus, para que aqui juntos possamos, Pai, exaltar o teu nome, te engrandecer, porque tu és merecedor de toda glória e todo louvor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, teu Filho, que é Rei do universo, Senhor das nossas vidas, no nome dele nós te oramos, amém. Queridos, leitura da palavra do Senhor, no Salmo de número 104, versos 31 e 32, logo após cantaremos o hino número 14 do nosso hinário, juntamente com o Ministério do Louvor, e a palavra do Senhor diz assim no Salmo 104, 31, 32, a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras, com só olhar para a terra, ele faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Mais uma vez, a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras, com só olhar para a terra, ele faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Amém, amém. Hino de número 14 do nosso hinário. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, convosco glória dai, divide, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós, hinos santos e louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 51. Salmo de número 51, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Momento de confissão de pecados, onde nós vamos clamar ao Senhor que venha com a sua graça nos perdoar, nos purificar de todos os nossos pecados, nossas transgressões. Salmo 51, do verso 1 ao 7, nos diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado.
Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Nós queremos convidar você a, nesse momento, baixar em sua cabeça, fechar os seus olhos, silenciosamente, orarmos ao Senhor, clamando para que Ele venha nos lavar, nos purificar, perdoar os nossos pecados. Façamos isso, em nome de Jesus. Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome, queremos Te adorar, meu Senhor, nessa noite. E neste momento nós queremos nos colocar diante do Senhor, humilhados e envergonhados, porque sabemos e conhecemos o nosso pecado. Pedimos perdão, meu Pai, por todas as nossas transgressões, as nossas falhas, por todas as vezes que nós caminhamos errado diante do Senhor, por todas as vezes que nós falamos aquilo que não devíamos, por todos os momentos que de alguma forma nós transgredimos a Tua santa lei e entristecemos o Teu Espírito. Te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, nos purifica, limpa-nos, ó Pai, e nos capacita e nos habilita para que nós possamos viver uma vida de santidade, viver uma vida que honre o nome do Senhor, uma vida que espelhe a Tua graça, a Tua santidade em nós. Nos abençoa, nos ilumina, é isso que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 104, verso 33, vai dizer assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Que nós possamos exaltar o Senhor agora, juntamente com o Ministério Louvor, todos juntos exaltemos com alegria ao Senhor. O Senhor em todo o tempo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo o bem.
Amém. Para todos sempre seja louvado o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Igreja, assim, digno é o Cordeiro de Deus, digno. De Deus,
Obrigado, Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Meu lugar levou a minha cruz, o sangue me salvou, minha dívida não pagou. Jesus, eu canto, porque te livre sou. Amém. Pode sentar, igreja. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, do verso 8 ao 10. Nos diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Queremos com essa palavra convidar aqui os diáconos, diácono e presbítero, para um recolhimento aqui dos dízimos e ofertas nessa noite. Façamos isso, adoremos ao Senhor com aquilo que Ele já nos deu, em nome de Jesus. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, agradecer ao Senhor. Gostaria de chamar as crianças, certo? Até 11 anos, que vão subir para a sua escola bíblica. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, muitíssimo obrigado, ó Pai, por esse momento, mais um momento onde demonstramos a nossa fidelidade a Ti, ó Pai, na devolução dos dízimos e ofertando também, Senhor, em agradecimento a tudo que o Senhor tem nos feito. Que o Senhor possa nos multiplicar cada dia mais, assim como diz a Sua palavra, que o devorador possa passar longe de nossas casas, que o Senhor possa estar cuidando, ó Pai, das nossas vidas, nossa saúde. Queremos aqui também, Senhor, colocar em Tuas mãos a vida dessas pequenas crianças, que o Senhor possa cuidar do desenvolvimento delas, da sua mente, da sua criação e também dos seus pais, ó Pai, que o Senhor possa estar colocando discernimento na mente dos pais, para que em casa também eles possam estar aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar também as professoras e professores que irão dar a aula hoje para as crianças, que elas não saiam de lá, Senhor, com o coração vazio, mas que o Senhor possa estar acrescentando dia após dia o conhecimento de cada uma delas. É assim que te oramos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais ou espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será, de modo algum, envergonhado. Pois para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra, ou ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, aqui está a Tua palavra. Aqui estamos também, ó Deus, para ouvi-la, para entendê-la. E mais uma vez nós rogamos ao Espírito Santo do Senhor, que em nós habita, que aplique essa palavra na nossa vida. Faz-nos mais parecidos com Jesus. E nos alimente, ó Deus, de uma maneira graciosa, nessa oportunidade aqui na Tua casa, na Tua presença, com os nossos irmãos. Pedimos isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mantenha aí a sua Bíblia, por favor, aberta, meus irmãos, para que nós então possamos pensar um pouquinho aqui nesse texto, aprendendo algumas lições preciosas que Deus está tratando aqui com os nossos irmãos e que, claro, tem a ver, creio eu, com todos nós, também como povo de Deus. A extração e o uso de pedras preciosas tiveram um papel, e ainda tem um papel muito importante, né, em toda a humanidade, quase todos os povos, e usadas como tesouro pelos reis e rainhas, ou como instrumentos ou amuletos, né, pelos místicos, ou como joias mesmo, preciosas para as pessoas, claro que podem. As pedras preciosas sempre foram alvo, né, do afã, da vontade, do anseio de muitas pessoas. Não só para com aquelas pessoas que muito têm condições de tê-las, possuí-las, mas também para com aquelas pessoas que não têm tantas condições para isso. E é por isso que a gente percebe que elas carregam em si grandes valores. Curiosamente, de acordo com o seu valor, com o seu tamanho, com a sua cor, com a sua lapidação, com a sua pureza, com a sua raridade, com o seu quilate, a gente percebe que as pedras preciosas, como, por exemplo, o diamante azul, diamante amarelo, diamante rosa, a safira, o rubi, a mestiça, o topázio, turquesa, esmeralda, já falei, todas elas, na verdade, ao longo dos anos, dos séculos, passaram a estar ligadas ou foram associadas com a questão da religiosidade, da fé, da crendice das pessoas, como, por exemplo, como amuletos que servem ou têm a função de curar as pessoas, ou de guiar muitas pessoas, ou de atrair, por exemplo, né, forças positivas para a vida das pessoas, proporcionando a elas uma vida melhor, uma vida mais realizada. Daí a gente percebe isso, por exemplo, nos signos zodíacos. Mas a grande pergunta é, será que realmente isso tem algum valor espiritual? Tem alguma importância, na verdade, para a gente? Bom, meus irmãos, questões comerciais, né, e misticismo à parte, nós, quando olhamos para as Escrituras, a palavra de Deus, nós percebemos que as pedras preciosas,
elas aparecem pela primeira vez na descrição do Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 2, versos 11 e 12. Não, na verdade, com um sentido místico, de atrair poderes para as pessoas, mas, na verdade, de evidenciarem ou testificarem o poder maravilhoso do Criador, Deus, dos céus e da terra. No Antigo Testamento, no âmbito da lei cerimonial, a gente percebe o valor das pedras quando Deus mesmo ordenou que fosse colocada na estola sacerdotal do sacerdote Arão 12 pequenas pedras, cada uma diferente da outra, muito preciosas e valiosas, que representariam, na verdade, as 12 tribos de Deus, ou as 12 tribos de Israel, conforme percebe-se isso lá em Êxodo capítulo 27. No Novo Testamento, a gente percebe que, não muito diferentemente, as pedras, elas tinham um certo valor, sobretudo quando lemos Apocalipse, que faz menção da Nova Jerusalém, uma Jerusalém celestial, que descreve a sua beleza no uso de pedras, e muitas pedras preciosas, como ônix, como diamante, safira e tantas outras mais. Algo que excede a nossa compreensão, a nossa imaginação. Curiosamente, quando nós lemos essa epístola, precisamente nesse contexto e nesse texto aqui desse capítulo 2, nós percebemos que o apóstolo Pedro também faz uso dessa imagem ou dessa figura para ensinar os nossos irmãos sobre uma pedra preciosa. No capítulo 2, versos 1, 2 e 3, o apóstolo Pedro, ao escrever para esses irmãos, exorta-os a duas coisas importantes, como peregrinos, como forasteiros, fiéis a Deus. A primeira exortação é para que os mesmos despojassem de si mesmo de todo tipo de pecado. E aí ele elenca aqui alguns deles, como, por exemplo, a hipocrisia, a inveja, toda sorte de maledicência, a maldade, o dolo e por aí vai. Ou seja, essas coisas não devem fazer mais parte da vida daqueles que já são regenerados, que já são do Senhor Jesus. O segundo desafio era para que, ao contrário disso, eles desejassem ardentemente, como leite genuíno, ou como uma criança recém-nascida, o leite genuíno, que não é outro senão a palavra de Deus. E a pergunta é, para quê? Para que, através dessa obediência, no despojamento dos pecados e no alimentar diariamente, continuamente da palavra de Deus, eles pudessem ter condições para enfrentar os dias maus, os dias de trevas, os dias de perseguições, os dias de algemas, de prisões e até mesmo de morte, sem necessariamente negar a fé em Jesus. Agora, nesse mesmo capítulo, no verso de número 4 até o verso de número 8, que foi o texto aí que nós lemos, nós percebemos de uma maneira assim muito clara e maravilhosa, que o apóstolo Pedro está usando aqui uma linguagem da engenharia civil, para trazer grandes lições. Ele fala sobre pedra, ele fala sobre pedras pequenas, ele fala sobre rocha, ele fala sobre construtores, ele fala sobre edifício, ele fala sobre casa. E ele usa essa figura, essa linguagem já conhecida muito bem da época, para ensinar, para exortar aqueles irmãos sobre algo extremamente valioso, mostrando Jesus Cristo como a pedra viva, eleita e preciosa de Deus, e mostrando esses irmãos como pedras vivas, edificadas sobre essa rocha eterna que é Cristo Jesus. E que por isso, diante dessa consciência, como servos do Senhor, eles deveriam se achegar constantemente e habitualmente a essa pedra maravilhosa, para que, como já vos disse, tivessem condições de vencerem os dias maus, os dias de trevas, permanecendo como luzeiros no mundo ou como pedras vivas. Por que então dessa palavra? Por que dessa exortação? Em primeiro lugar, porque o apóstolo Pedro entende, e aí ele mostra para esses irmãos, que Cristo, e não outro, ele é a única pedra viva da sua igreja. Vejam vocês no verso de número 4, o apóstolo diz assim: chegando-vos para ele, ou seja, para Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e
preciosa. A pedra que ele menciona aqui não é outra senão Cristo Jesus. E essa ideia, na verdade, de Cristo ou do Messias, né? Como essa pedra, como essa rocha eterna, ela para em vários textos nas Escrituras, sobretudo no Velho Testamento. Se não, vejam vocês, quando nós lemos Salmo de número 118, no verso de número 22, nós lemos lá que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. É um salmo messiânico que aponta para Jesus Cristo e o apresenta já naquela época, muitos séculos antes de Jesus vir, como uma pedra preciosa. Essa verdade é a mesma que séculos depois o evangelista Marcos escreve de uma maneira clara nas próprias palavras de Jesus, Marcos 12, verso 10 a 12. Cerca de 8 séculos antes de Jesus Cristo nascer nesse mundo, lá na Judéia, em Belém da Judéia, na Galileia, o profeta Isaías fala da parte de Deus essa verdade e aponta aquele que viria nascer de uma mulher chamada Maria como essa pedra e que edificaria a sua igreja. Em Isaías, capítulo de número 26, 28, verso 16, assim está escrito: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Deus está falando ao seu povo, em particular de Sião, apontando, na verdade, para Cristo que viria, como essa pedra que já estava sendo assentada na mensagem de Deus através dos profetas, para que todo aquele que conhecesse e cresce nessa palavra não sofresse, mas tivesse uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida de sentido, não essa vida que o mundo ora oferece. Séculos se passaram e exatamente conforme foi anunciado, aconteceu. Por exemplo, o apóstolo Paulo, também com essa mesma mentalidade do apóstolo Pedro, quando ele escreve para os nossos irmãos da cidade de Éfeso, ele mostra, aliás, de Corinto, né? Ele diz claramente na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 1 ao 4, dizendo: ora, meus irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, sim, na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Paulo está falando aqui do que aconteceu lá no Antigo Testamento, na saída do povo de Israel do Egito, quando atravessou o deserto, bem como quando enfrentou o Mar Vermelho. E de uma figura, eles são então batizados pelo Senhor. E o texto continua dizendo, verso 3, todos eles beberam de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E o restante do texto diz, e a pedra era Cristo. Essa mensagem que o apóstolo Pedro está elencando no texto que agora nós estamos lendo, e o apóstolo Paulo está ratificando, é algo que já havia sido anunciado no Antigo Testamento, apontando Jesus como essa pedra preciosa. Quando lemos Número, por exemplo, capítulo 20, Deuteronômio 30, Êxodo 17, é essa mensagem que paira na mente e nos corações daqueles que Deus levantaram a respeito desse Jesus, ora prometido, que viria como uma pedra, como uma rocha maravilhosa. E todos aqueles que a conhecessem, se achegassem a essa rocha, seriam vitoriosos, vencedores, maravilhados. Por isso, o apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Efésios, ele traz uma mensagem extremamente consoladora para aqueles irmãos, quando no capítulo 2, verso de número 20 a 22, ele diz que eles são edificados, ou seja, a igreja de Jesus é edificada, né, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular dessa construção, dessa edificação, desse templo espiritual. E ele continua dizendo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Estão percebendo a cena? Estão percebendo aí a imagem que é usada de um edifício que está sendo erguido, que está sendo levantado sobre uma pedra, uma rocha angular, a rocha principal. E ele continua, finalmente ele diz no verso 22,
no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A mensagem preciosa, então, que Deus traz para o seu povo nesse texto, é de que eles deveriam se achegar habitualmente, constantemente, prazerosamente, diariamente, a essa pedra angular, a essa rocha eterna. Ei, meus irmãos, nós também, de igual modo, devemos assim fazer, porque nós também somos convocados, chamados e exortados com muito amor da parte do Senhor, para nos achegarmos a essa rocha preciosa, e de uma maneira diária, de uma maneira constante. A razão está no fato de que no verso 6 aí diz que quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Quem crê nessa pedra angular, e aqui crer não é simplesmente ou somente acreditar ou saber, mas é de relacionar, de obedecer, de ter um estilo de vida, jamais será envergonhado. Pedro está dizendo isso tanto para o momento presente, que ora eles estavam sofrendo, como no porvir. É preciso que nós não esqueçamos daquilo que o apóstolo Paulo também disse para os nossos irmãos de Corinto, capítulo 5, verso de 1 a 3, na primeira carta. Sabemos, meus irmãos, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, se a nossa vida acabar, sofrer, ser destruída, e ela caminha para isso, nós nascemos, começamos a crescer, começamos a amadurecer, chegamos à maturidade, e aí nós vamos definhando, nós vamos ficando fracos, nós vamos acabando. E não temos como negar isso. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, se a nossa casa desse tabernáculo se desfizer, ele não está dizendo que isso não vai acontecer, porque já está acontecendo. Todavia, ele diz assim, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, ou seja, nessa nossa vida, nós gememos, nós sofremos, aspirando por sermos revestido da nova habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Em outras palavras, se todavia formos encontrados achegados nessa pedra, e não distanciados dessa pedra. Por isso é preciso que você e eu nos acheguemos, meus irmãos, a essa pedra. A menos que nos acheguemos a Jesus, a menos que creiamos nele e vivamos para ele em obediência, em santidade, meus irmãos, nós jamais teremos segurança nesse mundo ou em qualquer outro. A menos que Jesus seja de fato e de verdade a rocha eterna do nosso coração, do nosso dia a dia, nós jamais desfrutaremos de segurança presente e futura. A quem você tem se achegado? Quem é o teu alicerce, o alicerce da tua caminhada, da tua vida? Se você tem edificado a sua vida, a sua casa na areia, é preciso dizer para você que você caminha para a própria destruição, para a própria ruína, para a própria vergonha. E é uma destruição, uma vergonha, uma ruína eterna, sem Deus. Mas se você edifica a sua vida, a sua casa, nessa rocha que nos é apresentada nessa noite, como Jesus Cristo, essa pedra viva, eleita e preciosa de Deus, amada de Deus, com certeza, mesmo sofrendo, mesmo gemendo, mesmo chorando, mesmo passando por situações difíceis, você está seguro certamente, porque a palavra de Deus te garante isso, e aí você pode se regozijar no Senhor, mesmo diante dessa situação difícil que talvez você ore em frente. Mas quem é você, nessa linguagem aqui do apóstolo Pedro, da parte de Deus? Isso me leva então ao segundo ponto dessa mensagem, que é a lamentável rejeição dos homens pela essa pedra principal da construção de Deus. Como isso é triste, meus irmãos, a gente perceber que muitos rejeitam essa pedra.
Olhem vocês aí no verso de número 4, quando Pedro, o apóstolo, diz assim: chegando-vos para ele, Cristo, a pedra que vive. E aí ele diz assim: rejeitada sim pelos homens. Essa verdade é nos mostrada no verso 7 e no verso 8. Da rejeição dos homens, não de Deus, porque de Deus, essa pedra é amada, ela é eleita, ela é preciosa, ela é valiosíssima e eterna, viva. Mas pelos homens, diz o apóstolo Pedro aqui, ela é rejeitada. Interessante porque o apóstolo Pedro, esse mesmo apóstolo, certa feita estava no sinédrio judaico da época, lá dos judeus, lá em Jerusalém, e ele estava diante daquelas autoridades sendo instigado a defender a sua fé. Porque ele estava sendo visto como um herético, como um atiçador de contendas no anúncio desse homem chamado Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E não diferente do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago e tantos outros, o apóstolo Pedro, então, no seu sermão maravilhoso, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ele então faz questão de mostrar aquelas autoridades em quem ele cria, em quem a igreja realmente estava acreditando. Qual era a base dessa fé, se não outra, Cristo Jesus como a pedra, rejeitada por eles. O texto diz assim, capítulo 4 de Atos 11 e 12, diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós. Imagina aqui o cenário. Ele olhando para aquelas autoridades e dizendo: esse que vos anuncio é pedra rejeitada por vocês, esse Jesus. E aí ele continua dizendo no texto: os construtores, a qual se tornou a pedra angular para nós, ou seja, a pedra principal da nossa vida, da nossa edificação nesse templo espiritual. E ele continua dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em outras palavras, o apóstolo Pedro está dizendo: aquele que foi anunciado pelos profetas como a pedra viva, eleita e preciosa, como meio de salvação, é exatamente a pedra que nós anunciamos, que é Jesus Cristo, que vocês rejeitaram. E é preciso que vocês entendam, o apóstolo Pedro está dizendo, que abaixo do céu não existe nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, pelo qual os homens possam ser salvos, senão nessa pedra que anuncio a vocês, mas que vocês rejeitam. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. O profeta Isaías, volto a mencioná-lo aqui, 8 séculos antes dessa mensagem, falando da parte de Deus, no capítulo 8, verso 14, diz: ele vos será santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Qual é a razão disso, meus irmãos? Dessa rejeição. Se não, meus irmãos, a desobediência à palavra de Deus, quer seja por meio dos profetas, quer seja por meio dos apóstolos, quer seja por meio dos evangelistas, e de tantos outros que Deus ao longo da história tem levantado e anunciado a sua verdade a respeito dessa pedra, dessa rocha eterna. Qual é a causa, senão a incredulidade nessa pedra? Quem rejeitou essa pedra? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos, por exemplo, Mateus capítulo 23, versos 5 a 7, que curiosamente os próprios líderes religiosos da época de Jesus rejeitaram-no, ridicularizaram, se afastaram dele, acusaram de maneira fria, dolosa, maldosa. Mas não somente estes, que a despeito de serem religiosos, eram hipócritas e farisaicos ou fariseus, mas pasmem vocês, os próprios discípulos de Jesus, porque em Mateus capítulo 23, nesse mesmo capítulo, mais adiante um pouquinho no verso 37, eles também o negaram, mesmo vendo, mesmo escutando. Ele veio para os seus, mas os seus os negaram. Não somente por esses, mas também a Bíblia diz que pelas multidões,
quando testemunharam inúmeras vezes os milagres maravilhosos, os feitos extraordinários, como ressurreição de mortos, como restauração da visão, como restauração dos leprosos, dos caídos, como expulsão de demônios e tantas outras coisas extraordinárias, eles testemunharam, eles presenciaram, eles experimentaram, mas ainda assim também o negaram. Essa pedra preciosa. Por esta e tantas outras razões que em Mateus capítulo 10, versos de número 32 e 33, o próprio Jesus disse, não somente para os seus discípulos, mas para a multidão que à sua volta estava, essas palavras que chamam a sua atenção. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me ver, todo aquele que testemunhar a meu respeito, mas todo aquele que a despeito disso não se achegar em mim, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, me negando diante dos homens, haverá um dia que eles também serão negados por mim mesmo diante de meu Pai. Ah, meus irmãos, como é triste, como é lamentável a gente perceber que, não diferentemente da época do apóstolo Pedro, bem como muito antes deste, na época dos profetas, por exemplo, dos patriarcas, por que não dizer lá no início quase da criação, ao longo de toda a história, os homens, a despeito de testemunharem, de conhecerem, de perceberem e de saberem que existe Deus e que Ele não existe sem um propósito e que Ele exige de todos aqueles que Ele criou, obediência, adoração, eles conscientemente negam, rejeitam, o ridicularizam. Nós olhamos para a nossa sociedade, cada dia que se passa os homens se distanciam mais de Deus. Cada dia que se passa os homens confiam mais em si mesmos. Quando as pessoas amam mais o mundo que a Deus, quando os homens servem mais as trevas que a luz, quando eles regozijam-se mais com os pecados que a santidade a Deus, quando eles priorizam mais os prazeres da carne que o prazer de Deus e da sua palavra, quando eles investem mais tempo nas conquistas das coisas que jaz das trevas e do maligno, que as coisas de Deus, eles não negam essa pedra, eles não rejeitam essa pedra anunciada na palavra de Deus. Quando você que está aqui nessa noite, mesmo sabendo disso, coloca o seu coração nas coisas, muito mais nas coisas do mundo, em detrimento das coisas de Deus, mesmo sabendo que Ele existe, mesmo sabendo que você um dia prestará contas a Ele, quando você ama mais os prazeres do mundo, os prazeres da carne, do que as coisas de Deus, e você vive mais para lá do que para cá, para as coisas eternas do Senhor, você não nega, você não rejeita acaso, você não prestará contas a Ele. Mas o que dizer daqueles que, a despeito das tentações do mundo, preferem e abdicam das coisas das trevas e do mundo, ainda que prazerosas para a carne, levando à morte, tomam a atitude de, como pedras vivas, se achegarem a essa pedra preciosa. É isso que o apóstolo Pedro, então, vai nos mostrar como terceira e última lição, que tenho o prazer de partilhar com vocês aqui, meus irmãos. No verso de número 5, ele diz aí, olha, ele apresenta a igreja como pedra viva de Cristo Jesus, sendo edificada. Verso 5, ele diz, também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Estão vendo aí? Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vejam vocês, notem vocês que o apóstolo Pedro faz questão de consolá-los, faz questão de exortá-los, mostrando que eles deveriam se achegar diariamente, estilo de vida, habitualmente, a essa pedra, a essa rocha, que é Cristo Jesus. Quem é essa rocha para aqueles que não creem? Ou para os descrentes, como ele coloca? Uma pedra rejeitada, uma pedra de tropeço, uma pedra de vergonha, mas também uma pedra de condenação. E quem são esses que deveriam se achegar a esta rocha eterna? Pedro, então, chama-os de pedras vivas. E algumas coisas importantes quero elencar aqui, nesse verso de número 5. A primeira delas, quando ele diz assim: também vós mesmos como pedras que vivem. O cenário aqui, a linguagem, ou a figura mostrada aqui, é da engenharia, é de um edifício, que não começa de cima, mas começa na base, no alicerce, e de um excelente alicerce, sobretudo quando consideramos o tamanho da edificação. Nessa imagem, Pedro apresenta Cristo como a pedra principal, a mais importante, a mais poderosa, capaz de sustentar todo o peso. E aí ele usa essa imagem apresentando a igreja, cada um, individualmente, indistintamente, meus irmãos, como pedras vivas que são colocadas, ou enxertadas, umas às outras, nessa imagem desse edifício que vai sendo edificado, subindo, rumo à perfeição. Pedras que vivem. Depois ele diz ainda no verso 2, sois edificados casa espiritual, são erguidos, estão sendo feitos habitação de Deus. A igreja não é um caos, nós não caminhamos para o caos. A história do mundo, meus irmãos, não é uma roda cíclica, como a gente falou ontem, por exemplo, no nosso estudo, sem sentido, sem objetivo, sem propósito. Na verdade, todos nós gememos, anelamos para esse grande dia que está acontecendo, como Cristo está edificando essas pedras vivas nesse edifício espiritual, rumo à eternidade com Ele. Sois edificados casa espiritual. Depois ele diz ainda, nesse verso, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, ou santos a Deus. O apóstolo Pedro entendia, como o apóstolo Paulo entendeu, que a igreja do Senhor é um sacerdócio. É alguém que é separado por Deus, chamado por Deus do mundo, para, embora viver no mundo, não viver em função do mundo. Hoje eu estava na sala com alguns irmãos aqui, dando o nosso discipulado, mostrando exatamente isso. Que ser convertido, ser chamado por Deus, é exatamente essa ideia de ser chamado de fora para dentro, das trevas para a luz, e de serem feitos como alguém que está sendo edificado, trabalhado, construído, numa edificação maravilhosa, majestosa, espiritual. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Para oferecer sacrifício santo, para oferecer sacrifício vivo. Capítulo 1, nos versos anteriores, nós já ouvimos claramente que o apóstolo Pedro exorta-os da parte do Senhor, que uma vez que o nosso Deus é santo, eles deveriam ser santos, despojando de todo tipo de pecado. Agora, como sacerdócio santo, e aí ele fala isso de uma maneira maravilhosa no capítulo 2, agora no verso de número 9, se você quiser conferir aí, mostrando a igreja como esse sacerdócio santo sendo edificado para agradar a Deus. E finalmente, meus irmãos, ainda nesse verso, ele diz assim, por intermédio de Jesus Cristo. Quando ele usa essa palavra por intermédio, ele está mostrando que
toda a razão da edificação desse templo espiritual de Deus, eterno de Deus, está em Cristo. O intermédio é Cristo. Em outras palavras, Pedro está dizendo para eles que eles jamais seriam pedras vivas e eles jamais estariam sendo edificados se não fosse a base, se não fosse Cristo. Juntamente com Cristo estão sendo edificados. É uma figura maravilhosa, não? Isso é muito comum quando a gente olha no sentido normal. Às vezes a gente vê um terreno descampado, cheio de pedras, de matos. De repente chega uma máquina, limpa tudo aquilo ali, cerca, né? Deixa tudo planeadozinho. Depois vem os construtores, medem tudo certinho, né? Dentro do projeto certinho, aí começam a cavar. Depois começam a cavar, os materiais já estão ali. E aí aquela bagunça a princípio que a gente vai vendo. Mas com pouco tempo as coisas vão tomando forma. Alguns dias ou algumas semanas, você já consegue perceber a base principal. E aí, com o tempo, você vai vendo tijolo em cima de tijolo, tijolo após tijolo. E aí vai, e aí vai. Com pouco tempo, quando você menos percebe, já está alta a construção. Quando então termina, né, no ápice, então ela é toda arrumada, ela então é rebocada. Depois, então, ela é bem pintada, bem embelezada. E a coisa vai ficando bonita. Quando você nem percebe, você está diante de uma edificação que traz alegria aos seus olhos, ao seu coração. Porque você faz essa comparação do que era antes. Um terreno baldio, um terreno que não tinha sentido, um terreno que ninguém queria. Agora você vê algo que faz sentido, que traz beleza, que traz gosto, que traz prazer. Pois eu preciso dizer para você que é exatamente isso que Deus está fazendo em favor da sua igreja, por meio dessa base que não é outra senão Jesus Cristo, a pedra, a rocha principal, eleita, que nos une, que nos anela nele, como essas pedrinhas vivas, onde cada uma tem uma importância, tem uma relevância, tem um propósito muito especial nesse edifício do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, como é que nós aplicamos isso aqui para a nossa vida? É preciso que nós, à luz dessa palavra aqui, nós entendamos algumas verdades preciosas. Todos nós, nessa construção, estamos sendo edificados. E edificados pelo Espírito Santo de Deus que já habita em nós. E que, a despeito das nossas falhas e fraquezas e limitações, nós temos um valor, meus irmãos, que excede a compreensão humana, sobretudo desse mundo que não tem Deus, e que ridiculariza todos aqueles que amam essa pedra preciosa e eleita de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. É preciso que nós entendamos que nessa construção sendo edificada, todos nós somos importantes. Aqueles que mais sabem, como aqueles que não sabem tanto. Aqueles que mais servem, como aqueles que não servem tanto. Aqueles que têm mais dons, bem como aqueles que não têm tantos dons. Aqueles que fazem grandes coisas, do ponto de vista humano, mas daqueles que fazem pequenas coisas. Daqueles que investem mais tempo, mais força, mais coragem, mais talentos, mais recursos. Mas daqueles que, a despeito de não terem tanto isso, mas eles, na medida do possível, eles vão fazendo algo em prol dessa causa, desse Deus, dessa rocha preciosa. E eles, de igual modo, estão sendo edificados, estão sendo construídos. Meus irmãos, para uma habitação, para um templo eterno. Eterno. Para a glória desse Deus Todo-Poderoso. De maneira que, a menos que lancemos a nossa fé nessa rocha, nós jamais, meus irmãos, desfrutaremos dessas benesses que o apóstolo Pedro está colocando aqui de uma maneira muito clara para os nossos irmãos, não diferente para mim e para você. Quero concluir essa mensagem contando uma ilustração. Eu gosto muito de ilustrações. Conta-se uma ilustração, uma história que um certo professor, na tentativa de apresentar um certo conceito para os alunos da classe, ele pegou um vaso grande,
de certa forma, colocou sobre uma mesa, e ele pegou uma pedra grande, colocou dentro daquele vaso, olhou para os alunos e perguntou para eles: esse vaso está cheio ou não? E eles foram unânimes e disseram: sim, esse vaso está cheio. E de fato o vaso estava cheio. Ele então pegou uma sacola cheia de pedregulhos, de pedras pequenas, e despejou dentro daquele vaso já com uma pedra, e aquelas pedras pequenas ou pedregulhos foram enchendo aquele vaso, e ele colocou todo aquele saco de pedras pequenas dentro daquele vaso, já com a pedra grande. Ele olhou para a turma e disse: esse vaso está cheio ou não? Alguns ficaram assim, mas a grande maioria olhou e disse: está cheio sim. Ele então pegou do outro lado agora um saco de areia, e ele calmamente virou a boca, colocou dentro daquele vaso que já estava com a pedra grande, com os pedregulhos, e foi despejando, e aquela areia foi entrando pelas entranhas ali, da pedra grande, dos pedregulhos, e ele conseguiu colocar todo aquele saco de areia. E ele olha para os alunos e diz: o vaso está cheio ou não está? Agora a minoria diz: está. Finalmente ele pega um balde cheio de água e ele começa a despejar dentro daquele vaso que estava com a pedra grande, com os pedregulhos e com a areia. E ele calmamente vai despejando e aquela água vai enchendo até ele conseguir colocar todo o balde com água. Está cheio ou não está o balde? E ele então mostrou para aqueles alunos que, a menos que colocasse dentro daquele vaso a pedra primeira, eles jamais conseguiriam colocar todos aqueles elementos dentro do balde, se invertesse o caso. Ele então olhou para os alunos, chamou um e disse: agora vamos fazer a experiência contrária. E ele fez. E ele não conseguiu encher. E essa foi a lição que eles aprenderam. E aí nós podemos aplicar esse conceito para a nossa vida. A menos que Jesus, entre aqui no nosso coração. As demais coisas não nos terão sentido. Porque se nós não buscarmos a Ele em primeiro lugar e o seu reino, as demais coisas, elas não serão acrescentadas. É só você tentar inverter a situação. Procure as coisas do mundo, os prazeres dos homens, da carne. Coloque no seu coração, viva em função delas. E ao mesmo tempo, tente colocar essa rocha no seu coração, para ver se você se sente uma pessoa satisfeita em Cristo, segura em Cristo, certa de uma eternidade com Cristo. Agora inverte para ver uma coisa. Coloque essa pedra no seu coração, na sua vida. Viva em função dela. E você certamente não somente saberá, mas experimentará que de fato e de verdade todas as demais coisas terão sentido e serão acrescentadas, mas nenhuma delas terá valor eterno, senão a pedra principal que está no seu coração. Temos feito isso, meus irmãos? Estamos sendo edificados como pedras vivas nessa construção espiritual? Ou estamos sendo pedras de tropeço, pedras mortas, enchendo o nosso coração das iguarias do mundo, dos prazeres do mundo, desprezando essa pedra principal, não para a edificação eterna, mas para uma condenação eterna? Não ouse construir a sua vida em areia, mas desafie o seu coração a levantar a sua vida nessa rocha, porque só nela temos segurança, só nela temos alegria, só nela temos vida eterna. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Não apenas hoje aqui nesse ajuntamento, meus irmãos, mas por quanto vida Ele nos acrescentar. Bendito para todo sempre é o seu nome. Louvado é o Senhor. Vamos ficar de pé, meus queridos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Queria que você, por gentileza, fechasse os seus olhos. Como é que está a sua vida? Não sei, talvez nós tenhamos aqui pessoas distantes do Senhor.
que a despeito de saber disto, mas continua distante, tem edificado a vida, a caminhada, os projetos de vida em si mesmos, e não em Cristo. Quero convidar você, se é o seu caso, render-se a essa pedra viva, a essa pedra eleita e preciosa. A menos que você não queira ter certeza e experimentar de uma segurança eterna. Não apenas aqui e agora, mas também para todo sempre. Se é o seu caso, você pode fazer isso e deve fazer isso nessa oportunidade. Fazendo o que, pastor? Achegando-se a essa pedra. Não é assim que começa o versículo 4? A chegar a Ele. Recebê-lo como Senhor da sua vida. Alguém aqui nessa noite gostaria de fazer isso que ainda não fez? Chegar para essa pedra preciosa? Alguém aqui gostaria de ser parte dessa construção, dessa edificação eterna? Não estou falando de um templo terreno, feito por mãos humanas, mas estou falando de uma pedra, de um templo que é eterno. Você pode, nessa noite, decidir, por meio da fé em Jesus, ser parte dessa construção. Então, vou fazer mais uma vez esse convite para o seu coração. Nessa oportunidade que eu não sei se você terá daqui a alguns segundos da sua vida. Mas tenho absoluta certeza, nessa palavra que vos anunciei da parte do Senhor, que se você colocar o seu coração nessa rocha, pode estar certo, não sou eu que vos digo, que você está seguro, que você está segura. Alguém aqui gostaria de tomar essa decisão por Cristo Jesus? Fazê-lo como a sua rocha, a partir de hoje, daqui de agora? Pai querido, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos traz nessa noite. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos permitiu realizar aqui como culto ao teu nome. E muito te agradecemos por essa rocha maravilhosa, por essa pedra eterna, preciosa, eleita, para aqueles que creem, para aqueles que confessam, para aqueles que obedecem essa palavra. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre. Ah, Deus querido, muito obrigado por essa verdade tão confortadora para a nossa alma. E nos conscientizar que somos pedras vivas, colocadas, ó Deus, e edificadas nessa rocha maravilhosa, porque nela temos segurança. Nela certamente, ó Deus, não ruiremos, não cairemos, porque o Senhor está conosco. Bendito é o teu nome. Ó Deus, solidifique mais a nossa fé, o nosso coração, a nossa confiança, a nossa alegria, o nosso serviço. Ó Deus, a nossa vida no todo para o Senhor. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, em todo e qualquer lugar, ó Deus, seja a nossa vida edificada, erguida, ó Deus, levantada para o Senhor, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por isso, porque mesmo diante, Senhor, das tentações, das provações, das necessidades, ó Deus, das injustiças, das dores, das enfermidades e até mesmo da morte, nós no Senhor somos mais que vencedores. Bendito é o teu nome, glória para todos sempre é o teu nome. Leva-nos em paz para a nossa casa, Senhor. Dê-nos um restante de noite abençoada, uma noite, ó Deus, de descanso, de serenidade na presença do teu Espírito Santo, nos preparando para o dia de amanhã, de lutas, ó Deus, de desafios, se é que nos pertence. E muito obrigado pela presença do Senhor conosco aqui nessa noite, ó Deus, na tua casa. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor de Jesus, o nosso Salvador, essa pedra maravilhosa,
bem como as doces consolações do Espírito Santo que nos edifica todos os dias e o dia todo. Seja com todos vós, meus irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos cantar? Amém. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos.